Meditação para o canal PCA, Pensar nas Coisas do Alto. Hoje eu quero meditar com vocês no salmo mais preferido que o meu falecido pai meditava sobre ele. Ele recitava esse salmo, ele orava esse salmo, ele falava desse salmo a nós quando nós estávamos almoçando. De repente eu chegava lá para visitá-lo e ele falava desse salmo, de tanto que essas verdades da palavra de Deus impactavam e impactaram a vida dele. E eu quero que isso seja uma realidade na minha vida também e na sua vida também. Deus faz isso de formas diferentes em nossas vidas, mas as verdades do Evangelho, elas têm que nos impactar. Elas têm que selar em nós um desejo profundo pelo Senhor. Não podemos ler a palavra de Deus e fecharmos e continuarmos vivendo. São verdades eternas. E eu quero que essa verdade desse salmo seja uma realidade cada dia mais profunda e crescente na minha vida e para a sua também. É o Salmo 131 que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse salmo, ele não é apenas de Davi, mas ele é sobre Davi. Davi escreveu esse salmo falando de uma realidade profunda no coração dele mesmo. É um salmo muito curto em tamanho, mas muito extenso e muito profundo em verdade. É um salmo que fala de uma criança desmamada, mas é um salmo que se refere a um homem maduro em Deus. E nós vamos ver o porquê. A mansidão e a humildade são vistas aqui como fruto do Espírito na vida do salmista, não como características inerentes do nascimento dele, mas do novo nascimento e do fato dele estar vivendo com Cristo. Primeira coisa que nós vemos ele falando: Senhor, o meu coração não é soberbo. Por que ele começa com o coração? Porque é do coração que procede as fontes da vida. É onde tem os nossos desejos, os nossos afetos mais profundos. Davi não começa do externo. Senhor, eu não faço isso. Senhor, eu não faço aquilo. Davi fala do coração, da motivação, dos desejos. E ele fala: Senhor, o meu coração não é soberbo, não é orgulhoso. Não é cheio de mim mesmo. É um coração manso. Ele começa com o coração porque sabe que esse é o centro, que se houver orgulho no coração, tudo mais na nossa vida será afetado por esse orgulho. O lamaçal do orgulho vai invadir o nosso olhar, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Tudo começa de um coração orgulhoso. Então o salmista diz que esse coração não é orgulhoso. E ele começa falando: e o meu olhar não é altivo. Por que o olhar dele não é um olhar altivo, soberbo, cheio de si? Um olhar que despreza os outros, um olhar que olha para ele mesmo como se fosse o centro das coisas. Por que não é? Porque o coração dele não é orgulhoso. Então nós temos que entender isso, meus irmãos. Quando o nosso coração está cada dia mais quebrantado diante de Deus, está mais cheio de Cristo, vai estar mais vazio de nós mesmos. E o nosso olhar vai refletir isso. A forma de eu olhar para as pessoas, eu encarar a vida, vai refletir se eu sou orgulhoso ou se eu sou humilde diante do Senhor. Todas as paixões são expressas através do orgulho. E se nós temos um coração orgulhoso, o primeiro fruto de um coração orgulhoso é o olhar altivo. Por isso que Davi diz aqui: eu não tenho um olhar altivo. E depois ele disse: eu não ando à procura de grandes coisas. Ele disse: meu coração não é orgulhoso, por isso o meu olhar não é altivo e por isso as minhas atitudes não são orgulhosas. Por isso que eu não quero grandeza, por isso que eu não quero ostentação do mundo. Por isso que eu quero mais do Senhor. Veja como tudo começa lá no coração. E por que ele diz isso? Ele fala: eu não procuro grandes coisas. Ele diz aqui: ele não cuidava de seus assuntos e deixava que os outros cuidassem dele. Davi cuidava da sua própria vida. Ele não era especulativo, não era cheio de ego, não era teimoso.
Então nós aprendemos que um coração que não é orgulhoso é um coração que vai determinar as nossas atitudes. E um coração orgulhoso também vai refletir no nosso olhar, na nossa maneira de relacionar, na nossa maneira de encarar a vida e de buscar as coisas. E depois ele disse: eu não ando a coisa maravilhosa demais para mim. O que eu quero não é para mim. Eu quero ter uma vida para o Senhor. O foco de Davi não era Davi, mas era Cristo. E ele diz no verso 2, pelo contrário, muito pelo contrário, totalmente o oposto disso. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Foi um exercício que ele fez. Porque o coração dele não era orgulhoso, Deus o capacitou a sossegar a alma dele, que gritava por coisas, que queria ostentação, que queria altivez. Ele falou, eu fiz sossegar e calar a minha alma. Davi, em vários salmos, no Salmo 42, ele fala com ele mesmo, ele fala com a alma dele mesmo. Se nós lermos lá o Salmo 42, fala isso, porque estás abatido a minha alma. E aqui ele está falando, eu fiz calar e sossegar a minha alma, porque com um coração que não é orgulhoso, com um coração humilde, Deus os capacita a isso. Deus abomina o orgulho. Deus abomina o coração orgulhoso, o olhar altivo. Isso não são características e evidências de um cristão. Nós precisamos entender isso. E depois ele usa uma metáfora, ele diz, como uma criança que já não mama mais, que ele quer a mãe. Meu pai sempre falava isso, uma criança que quer a mãe, não por causa do leite, mas por causa da mãe. Uma criança que não tem interesses, não busca benefícios próprios, mas quer o relacionamento. Quer o relacionamento com Deus. Deus, quando quer nos transformar, meus irmãos, Ele nos chama para um relacionamento com Ele em primeiro lugar. Para andarmos com Ele, para temermos o Seu nome, para termos cristãos piedosos diante do Senhor. E ele diz, depois ele vai para o coletivo, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Que esse salmo fale profundamente ao seu coração e ao meu coração. Que eu não posso repetir essa oração de Davi com a profundidade e o trabalhar espiritual que ele tinha. Claro que eu não posso. Mas eu posso orar esse salmo para a minha vida. Eu falo, Senhor, faça desse salmo uma realidade cada vez mais crescente na minha vida. E é o que eu espero para a sua vida também. Que eu possa começar diante de Deus. Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Que o orgulho é uma característica de Satanás. De quem que se acha superior a Deus. Senhor, quebranta o nosso coração. E Isaías 57:15 disse que Deus não despreza um coração quebrantado e humilde. Mas Deus abomina o orgulho. Que Deus nos quebrante, que nós possamos aprender com Cristo, que é humilde e manso de coração, e que possamos cada dia mais ler esse salmo, sermos transformados por esse salmo, para que possamos realmente com convicção e com realidade dizer, Senhor, o meu coração não é soberbo, o meu olhar não é altivo, eu não procuro grandes coisas para mim, maravilhosas mais para mim, eu fiz calar e sossegar a minha alma está tranquila, descansando na tua providência e no relacionamento com o Senhor. Que Deus nos leve a isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe através da sua palavra. Compartilhe essa mensagem. Que Deus te abençoe.